Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Números, capítulos 4 a 7. Novamente, vemos textos com muitas instruções. No capítulo 4, são estabelecidos os deveres dos levitas quanto ao transporte do tabernáculo. Agora o Senhor estabelece como cada uma das descendências, as famílias dos levitas, os coratitas, os gersonitas e os meratitas deveriam carregar. A divisão feita pelo Senhor era a seguinte, de forma resumida. A família de Gerson ficaria do lado oeste do tabernáculo e carregaria as cortinas quando o povo se movesse com o tabernáculo. A família de Coate ficaria do lado sul e carregaria a mobília do tabernáculo. A família de Merari do lado norte e carregaria as colunas e a estrutura quando o povo avançasse no deserto. No capítulo 5, o Senhor dá instruções quanto ao que realizar, ao que fazer, no caso das impurezas que foram descritas em Levítico. No caso de alguém leproso ou alguém com fluxo, deveria ser expulso do arraial, do acampamento, a fim de manter a pureza do povo de Deus. Assim, o Senhor mostrou ao seu povo a necessidade de santificação no meio do povo. E em seguida, o Senhor estabelece também os meios para a restituição, para o reestabelecimento daquele que antes era impuro, mas agora foi purificado. A maior parte, que conclui o capítulo 5, trata justamente sobre como agir no caso da desconfiança, da suspeita de um marido de adultério e como o povo deveria agir assim. O capítulo 6 mostra a lei a respeito do nazireato. O nazireu era um homem que fez um voto, é que seus pais fizeram um voto consagrando ao Senhor. Nós temos exemplos bíblicos de homens que fizeram nazireato. O caso de Sansão, por exemplo, que desde o nascimento era nazireu, e o próprio Paulo, durante um tempo da sua vida, fez um voto de nazireato para que pudesse assim se purificar e santificar ao Senhor. O capítulo 7 narra a consagração do tabernáculo. Quando Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ele então o ungiu e o consagrou. E neste dia, neste momento, os chefes de cada uma das tribos ofereceram sacrifícios, ofertas ao Senhor. O capítulo conclui com a conversa entre Deus e Moisés. É dito que Moisés entrava na tenda do encontro, no tabernáculo, e o Senhor falava com Moisés, de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho entre os dois querubins. Esses capítulos são mais um daqueles que parecem desconexos para nós. Parece que não há nenhuma conexão nossa com esse texto. Só que para Israel ele era muito importante, pois narrava os mínimos detalhes de como esse povo deveria viver no deserto. Enquanto o livro de Levítico e Êxodo narraram a estrutura do tabernáculo, como deveria ser realizado o culto, nós vemos aqui leis mais ligadas com a vida comum, da comunidade do povo de Israel. Portanto, o Senhor está mostrando a pureza do povo de Israel no acampamento, a dedicação exclusiva ao Senhor, a preparação para caminhar no deserto. Então a preocupação de Números se dá mais com a vida do povo de Israel como uma nação, como um povo que estava peregrinando no deserto, do que mais propriamente do que em relação ao culto. Embora trate sobre o culto, o foco principal está na vida no deserto. Por isso, quando olhamos para Números, ainda mais nesses capítulos, nós vemos a perfeita mediação de Cristo. Os levitas eram escolhidos para servir no tabernáculo e carregar seus alimentos sagrados quando o povo se movia adiante. Quando o tabernáculo avançava, cada levita, sacerdote, tinha sua função. Cristo, ele cumpre mais plenamente esse papel, porque ele é o próprio tabernáculo. Ele habita com o seu povo. Agora não temos mais levitas que andem diante de nós, porque o próprio sacerdote, que é Cristo Jesus, anda com o seu povo. Nós somos peregrinos nesse mundo e Cristo está ao nosso lado. Além disso, Cristo é aquele que purifica o seu povo. Assim como havia as leis para os puros e impuros e como tratá-los no acampamento, aqui o Senhor também mostra que Cristo é aquele que purifica o seu povo. É Ele quem nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Ele é o noivo que apresenta a sua noiva imaculada, sem nenhum tipo de pecado, porque Ele é quem nos purifica. Cristo também é a plenitude da bênção de Deus. Assim como a bênção sacerdotal abençoava por completo, Cristo nos oferece a sua bênção. É Ele quem assegura a nós o amor e a paz com Deus. Nós agora temos paz com Deus através de Cristo. Assim como os chefes ofertaram ao Senhor diante da consagração do tabernáculo,
Cristo é aquele que, ao se consagrar como o tabernáculo de Deus entre os homens, ao morrer na cruz e nos fazer seu povo, também se ofereceu como um sacrifício satisfatório, maior do que qualquer animal, do que toda essa quantidade de animais e de ofertas feitas em números. O sacrifício de Cristo é ainda mais valioso. Por isso, não negligencie o Senhor. Sirva ao Senhor com zelo. Nós devemos ser fiéis e dedicados no serviço ao Senhor. Devemos andar com pureza, devemos andar com santidade. Somos separados para Deus e, enquanto peregrinamos nesse mundo, devemos zelar pela nossa santidade. Assim como o povo de Israel era peregrino, nós também somos. Assim como o povo de Israel deveria andar com pureza, nós também temos esse dever. Além disso, a igreja tem uma missão. A igreja tem a missão de proclamar o evangelho que abençoa, que traz a paz com Deus, a graça de Deus. E nós temos o dever de tornarmos o evangelho conhecido. Que nós, irmãos, sejamos zelosos com a missão que nós temos. E assim, proclamemos as boas novas, a bênção de Deus,